I shall be telling these with a sigh. Some are eights and eights hence. Two roads diverge no more than I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Vou inaugurar uma nova série de vídeos que eu chamei de leituras paralelas. São leituras, análises de textos, poesia, livros, etc. Não necessariamente com relação diretamente com o direito, mas com relação com texto e literatura e filosofia, etc. Questões daquilo também que o nosso canal se propõe a realizar. Para essa inauguração, eu trouxe uma análise do poema The Road Not Taken, de Robert Frost, que é um poema muito famoso, né? Provavelmente o poema mais famoso, o poema americano, norte-americano mais famoso, dos Estados Unidos mais famoso, e que marcou bastante também. E essa poesia é interessante, né? The Road Not Taken, é interessante porque durante muito tempo sempre foi interpretado de um único modo, né? Aquela ideia de que é melhor a gente fazer as coisas do nosso jeito, né? Trilhar o nosso caminho, não seguir o caminho dos outros. A questão é que talvez não seja esse, na verdade, o cerne da poesia. A poesia permite outras interpretações que não essa visão apenas individualista. Bom, eu vou fazer essa análise, vou seguir a análise na verdade, vou fazer essa leitura, vou seguir a análise de Catherine Robinson, é uma análise em inglês, eu vou ler o texto e vamos explicando, né, paulatinamente alguns aspectos, ou alguns pontos, na verdade, que eu tirei do texto que eu acho interessante. O texto, quem estiver interessado no texto especificamente, eu vou colocar o link na descrição. E claro, as partes em inglês a gente vai ler em inglês, depois a gente comenta em português. E me desculpem também se caso não se contente tanto com o meu inglês. Como disse para vocês, The Road Not Taken é o poema mais famoso do poeta americano Robert Frost. Praticamente quase todo americano sabe pelo menos um verso dele, um verso ou outro de cor. Ele foi escrito em 1915, foi publicado em 1916, né? E como uma espécie de brincadeira que ele escreveu para o amigo britânico Edward Thomas. Mas o poema logo se tornou muito sério e acabou por representar aquilo que eu falava para vocês, uma visão individualista de que o melhor caminho a seguir é sempre aquele que ninguém trilhou, o melhor caminho é aquele que menos trilhado. Mas será que o poema de fato representa isso? É isso que a análise de Catherine vai nos apresentar, né? Mas antes eu vou declamar a poesia, né? The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked in one as far as I could, to where it bent in the underground. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, cause it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had one them really about the same. In both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how A leads on to A, I doubt if I should ever come back. I shall be telling these with a sigh. Somewhere A's and A's hence. Two roads diverged now within I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Em síntese, os estrados se bifurcam num tronco amarelo e fico na dúvida qual o caminho seguir, mas acabo por tomar apenas um deles e deixar o outro talvez para outro dia. Vamos à análise de Catherine Robinson, né? O título do artigo é intitulado Robert Frost, The Road Not Taken. Mesmo título praticamente que o título da poesia, né? Mas tem um subtítulo interessante que é Our Choices Are Made Clear in Hindsight. O subtítulo já entrega alguma coisa. Our Choices Are Made Clear in Hindsight. Já sinaliza o que Steve Jobs afirmou naquele famoso discurso de 2005 em Stanford, né? Chamado Commencement Address. Dizia, bom, você só pode ligar os pontos para trás. Ou seja, as coisas só fazem sentido, só vão fazer sentido olhando para trás. Our choices are made clear in hindsight. Esse é o cerne da poesia, hindsight, made clear in hindsight, não in foresight, não para frente. Bom, a brincadeira foi porque Edward Thomas, um amigo britânico de Robert Frost, a gente falou que a poesia nasceu de uma brincadeira, sempre se arrependia das trilhas que eles seguiam nas caminhadas, né? E depois ele ficava reclamando que talvez deveria ter tomado o outro caminho. E por isso, então, essa questão do Road Not Taken. E vamos agora ao texto da Catherine com alguns comentários, né? The Robert Frost wrote The Road Not Taken as a joke for a friend, the poet Edward Thomas, when they went walking together. Thomas was chronically indecisive about which road they ought to take,
and in retrospect, often lamented that they should, in fact, have taken the other one. Catherine Robinson então explica que a poesia traz um dilema típico das fábulas, né, dos contos de fadas. Dois caminhos se bifurcam num tronco amarelo e como um só viajante, eu não posso pegar as duas. Então vamos ao texto. The Road Not Taken begins with a dilemma, as many fairy tales do. Out walking, the speaker comes to a fork in the road and has to decide which paths to follow. Two roads diverge in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked then one as far as I could to where it bent in the underground. Né? Outro ponto também é que a descrição das árvores traz um elemento preponderante, que é as folhas amarelas, yellow woods, yellow leaves. Como ideia essencial do poema, a insistência de que uma simples decisão pode transformar a vida. As folhas, né, que são de árvores alder and birch, ficam amarelas no outono. Esses dois tipos de árvores, na verdade, eles nascem primeiro após uma devastação ou um incêndio, ou seja, quando a floresta está se reestruturando. É a ideia do velho dando lugar ao novo. Também traz a ideia de que tudo é provisório. Né? Quer dizer, in his descriptions of the trees, Frost uses one detail, the yellow leaves, and makes it emblematic of the entire forest. Defining the wood with one feature prefigures one of the essential ideas of the poem. The insistence that a single decision can transform a life. The yellow leaves suggest that the poem is set in autumn, perhaps in a section of woods filled mostly with alder or birch trees. The leaves of both turn bright yellow in fall, distinguish them from maple leaves, which flare red and orange. Both birches and alders are pioneer species, the first trees to come back after the land has been stripped bare by logging or forest fires. An inveterate New England farmer and woodsman Robert Frost would have known these woods were new, full of trees that had grown after older ones had been decimated. One forest has displaced another, just as in the poem. One choice will supplant another. The yellow leaves also evoke a sense of transcendence. One season will soon give way to another. Esse é o dilema da vida, né? Você procrastina porque o seu desejo, na verdade, era poder seguir todos os caminhos. E também a ideia de traveler, quer dizer, pode parecer repetição desnecessária de duas palavras próximas, né? Be one traveler, mas como explica Catherine, essa repetição enfatiza também a fantasia da unidade, de querer viajar por dois caminhos ao mesmo tempo, sem se dividir ou mudar a sua própria pessoa. É o que ela diz no texto. The speakers briefly imagine staving off choice, wishing he could travel both and be one traveler. A fastidious editor might flag the repetition of travel here, but it underscores the fantasy of unity, traveling two paths at once without dividing or changing the self. The syntax of the first stanza also mirrors this desire for simultaneity. 3 of the 5 lines begin with word and sorry, I could not travel both, and be one traveler long I stood, and look then one as far as I could. Essa continuação, no fundo, você só escolhe também um dos caminhos, porque lhe pareceu melhor. Perhaps the better claim. É só uma impressão, mas talvez mais reavado, mais viajado, slightly gracier, slightly less trafficked, como diz Catherine. Será que há caminhos não trilhados, não trafegados? Será que há caminhos menos trafegados? Mas o poeta reitera, os dois caminhos são comparáveis. Equally untraveled, para a gente usar a expressão de Catherine Robinson. Mas vejamos o texto. Quer dizer, after peering down one word as far as he can see, the speaker chooses to take the other one, which he describes as just as fair, and having perhaps better claim, because it was grassy in what it were. There was for that the bass in there had warmed them really about the same. Later in the poem, the speaker calls the world he chose less traveled, and it does initially strike him as slightly grassier, slightly less trafficked. As soon as he makes this claim, however, he doubles back, erasing the distinction even as he makes it. There was for that the passenger had warned them really about the same. Frost then reiterates that the two roads are comparable,
observing this time that the roads are equally untraveled, carpeted with new yellow leaves, and both that morning equally lay, e leaves no steps had trodden black. A decisão é tomada, na verdade, no impulso, pela uma impressão, né? And having perhaps the better claim. Mas acaba sendo reconfortante você fazer essa reconstrução da narrativa e julgar que decisões são mais do que simples caprichos ou sensações, né? De que a vida se resolve pela racionalidade. E voltamos ao subtítulo, na verdade. Our choices are made clear in hindsight. Só ligamos os pontos olhando para trás. Catherine Robinson continua a explicação. The poem masquerades as a meditation about choice, but the critic William Pritchard suggests that the speaker is admitting that choosing one rather than the other was a matter of impulse, impossible to speak about any more clear than to say that the road taken had perhaps the better claim. In many ways, the poem becomes about how, through retroactive narrative, the poet turns something as irrational as an impulse into a triumphant intentional decision. Decisions are made nobler than whims, and this refrain is comforting too, for the way it suggests that the line unfolds through conscious designs. However, as the poem reveals, that design arises out of constructed narrative, not dramatic actions. Somente uma sensação talvez seja melhor. Mas acaba sendo reconfortante fazer essa reconstrução da narrativa depois, né? E julgar que decisões são mais do que simples caprichos ou sensações, de que a vida se resolve pela racionalidade. Depois, ao mudar de tom, notamos que, na verdade, o poeta está fazendo de fato uma narrativa. Having made his choice, the speaker declares, "Oh, I kept the first for another day." The diction up until now has been matter of fact, focusing on straightforward descriptions and avoiding figurative language. This line initiates a change. As the speaker shifts from depiction to contemplation, the language becomes more still, dramatic, and old-fashioned. This tonal shift subtly illustrates the idea that the concept of choice is itself a kind of artifice. Quer dizer, ao mudar do estado descritivo para um estado contemplativo, a linguagem também muda, torna-se mais pomposa, mais dramática, mais antiquada, né? Old-fashioned. Essa mudança de tom sutilmente mostra que o conceito de escolha no poema é por si só um estratagema, um artifício, uma estratégia que o poeta utiliza. E toda aquela complexidade da escolha, na verdade, acaba se resumindo a uma única frase. Deixei o primeiro caminho para outro dia. Thus far, the entire poem has been one sentence. The meandering syntax of this long sentence, which sprawls across stanzas, double back on itself, revising its meaning and delaying the finality of decisiveness, mirrors the speaker's thought process as he deliberates. The neatness of how the sentence structure suddenly converges with the line structure. The sentence is exactly one line, echoes the sudden, clean division that choice creates. As the tone becomes increasingly dramatic, it also turns playful and whimsical. Oh, I kept the first for another day. Sounds like something sighed in a paradrama, comic partly because it is more dramatic than the occasion merits. After all, the choice at hand, it's not terribly important. Whichever road he chose, the speaker will presumably enjoy a walk filled with pleasant fall foliage. Talvez um pouco esperançoso, mas quer dizer, a escolha em si não é algo absurdamente importante. Você vai ter que escolher um caminho, né? Embora o sujeito poético julga que tomará o outro caminho algum dia depois, né? Kept the first for another day, né? The poem's tone also turns increasingly eerie, elusive, and difficult to grasp. As it does throughout the poem, the speaker makes a confident statement. I saved the first for another day, or I kept the first for another day, only to turn back and revise it. Yet, knowing how A leads on to A, I doubted if I should ever come back. Already the speaker doubts he'll ever return. Ele, na verdade, não sabe se vai voltar. Essa escolha, essa declaração da escolha traz também essa confiança de que o sujeito poético, né, poderá voltar depois e seguir o outro caminho. Mas ele mesmo duvida disso. I keep the first for another day.
I doubt if it should ever come back. O último estrofe traz aquela sensação de individualismo. Aquilo que David Warren, inclusive num livro também chamado Ronald Taken, chamou de representação do espírito individualista norte-americano. E essa foi a forma como quase sempre a poesia foi entendida, na ideia de trilhar caminho menos percorrido, seguir os seus próprios passos, né? Escolher aquilo que ninguém ainda não fez. Mas isso pode ser um engodo na poesia, porque o poema não deixa claro se de fato é isso que ele quer dizer, né? Temos muitos significados, né? The last stanza stripped of the poem's earlier insistence that the roads are really about the same, has been hailed as a clarion call to venture off the beaten path and blaze a new trail. Frost's lines have often been read as a celebration of individualism, an illustration of Emerson's claim that whoever would be a man, must be a nonconformist. In the film Dead Poets Society, the iconoclastic teacher, Mr. Kiddings, "Oh, Captain, my Captain," played by Robin Williams, takes his students into a courtyard, instructs them to stroll around, and then observes how their individual gaits quickly subside into conformity. He passionately tells them, Robert Frost said, "Two roads diverge in a wooden eye. I took the one less traveled by, and that has made all the difference." Mas em vez de glória ou individualismo, do Ronald Taken é também uma reflexão irônica e enigmática sobre como transformamos perplexidades e impulsos em boas narrativas. Aquilo que a gente decide porque deu a impressão, perhaps the better claim, depois a gente conta que foi a melhor coisa pensada. Far from being an ode to the glories of individualism, however, the last stanza is a wriggling, ironic meditation on how we turn bewilderment and impulsiveness into a narrative. I shall be telling this with a sigh, somewhere ace and ace hence. Two roads diverge in a wooden eye. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Again, the language stylized, archaic, and reminiscent of fairy tales. Frost claims we will tell the story somewhere ace and ace hence. A reversal of the fairy tale beginning. Long, long ago, in a faraway land. Through its progression, the poem suggests that our power to shape events comes not from choice made in mature world, in an autumn stand of birches, but from the mind's ability to mold the past into a particular story. The roads were about the same, and the speaker's decision was based on a vague impulse, the act of assigning meanings more than the inherent significance of events themselves defines our experience of the past. É a nossa narrativa sobre o passado, na verdade, que define se as escolhas foram boas ou ruins. É o que decidimos contar ao olhar para trás. O ato de atribuir sentido às experiências é que define se o que vivemos foi bom ou foi ruim. Não depende muito do que de fato foi, mas sim de como atribuímos sentido às escolhas feitas, às coisas vividas. The fairy tale-like language also accentuates the way the poem slowly launches into a conjuring trick. Frost likely to warn listeners and readers that you have to be careful of that one. It's a tricky poem, very tricky. Part of its tricky is that it connects what it has previously claimed is impossible. The traveling of two worlds at once. É possível então viajar dois caminhos ao mesmo tempo? Talvez sim, talvez da imaginação. Talvez uma pela experiência, outro pela imaginação. The poem's ending refuse to convey a particular emotional meaning. It playfully evades categorization even as it describes the visions created by its choice. Its triumph is that it does travel two emotional trajectories while cohering as a single statement. We cannot tell ultimately whether the speaker is pleased with his choice. A sigh can be either contented or regretful. The speaker claims that this decision has made all the difference, but the word difference itself conveys no sense of whether this choice made the speaker's life better or worse. It could perhaps be envisioning an alternate version of life, one full of the imagined pleasures the other would have offered. Quer dizer, o suspiro não esclarece se a diferença foi boa ou ruim. And that has made all the difference. Qual a diferença? Pode ser que seja apenas um lamento, imaginando que o outro caminho poderia oferecer tudo de bom, de melhor. Talvez a diferença seja essa, ninguém sabe. Indeed, when Frost and Thomas
When walking together, Thomas would often choose one fork in the road because he was convinced it would lead them to something, perhaps a patch for rare wildflowers or a particular bird's nest. When the road failed to yield the hoped for realities, Thomas would rue his choice, convinced the other would have doubtless led to something better. In a letter, Frost goaded Thomas, saying, "No matter which road you take, you'll always sigh and wish you'd taken another." Mais uma vez, a escolha em si não é decisiva, porque certas vezes não interessa o que escolher. Sempre achará que deveria ter feito de outro jeito, que poderia ter seguido outro caminho, que talvez seria melhor que aquele. And indeed, the title of the poem hovers over it like a ghost. The words not taken. According to this title, this poem is about absence. It's about what the poem never mentions, the choice the speaker did not make, which still haunts him. O seu título do poema, então, o poema é sobre ausência, né? The word not taken, sobre aquilo que nunca se mencionou, a estrada não tomada, não percorrida, não trilhada, e que ainda assombra o viajante. Again, however, Frost refused to allow the title to have a single meaning. The road not taken also evokes the road less traveled, the road most people did not take. Pois é, o título não tem um sentido único, porque também evoca a estrada menos percorrida, né? Não a que não foi tomada, mas a que foi menos percorrida. The poem moves from a fantasy of staving off choice to a statement of division. The reader cannot discern whether the difference evoked in the last line is glorious or disappointing, or neither. What's clear is that the act of choosing creates division, and through streams of simultaneity. All the difference that has arisen, the loss of unity, has come from the simple fact that choice is always and inescapably inevitable. A escolha inevitável e sempre levará à divisão, uma coisa ou outra. Por isso, talvez, muitas vezes, postergamos as nossas decisões. And we want to travel long I stood and look them on as far as I could. E ficamos olhando, esperando, né? Então, a decisão, porque sabemos que o caminho será apenas um, o outro ficará para trás. But the repetition of I, as well as heightening rhetorical drama, mirrors this idea of division. The self has been split. At the same time, the repetition of I recalls the idea of traveling two roads as one traveler. One eye stands on each side of the line break, on each side of the verse's turn. Just as when the speaker imagined being a single traveler walking down both roads at once. Two roads diverged on wood, and I took the less traveled by. Enfim, é isso, né? O final volta ao drama da divisão. E esse eu, né, que fica na extremidade contrária das duas linhas finais, transparece também isso. O eu dividido, o eu que está dividido. Mas que ao mesmo tempo também faz permanecer a ideia da possibilidade de se viajar dois caminhos diferentes. Um eu num lado e o outro eu no outro. Né? Talvez um pela experiência, né? O outro pela imaginação. A ideia de viajei um, mas imaginei isso viajar ao outro, né? Pode ser que seja possível também. Bom, é isso. Espero que tenha sido útil, tenha tido algum proveito com essa análise. E clique em gostei e inscreva-se no canal.